Palavra do Senhor comigo no Salmo de número 128. Na semana passada, amados, eu trouxe uma palavra sobre a bênção de andar com Deus. De que a bênção de andar com Deus é ter a presença de Deus enquanto nós caminhamos. Quando Moisés então é chamado pelo Senhor para sair do Egito e ir para uma terra que o Senhor havia preparado para aquela nação, Moisés disse assim para o Senhor: Senhor, não nos peça para sair desse lugar e ir para essa terra sem a tua presença. Porque Moisés entendeu que eles precisavam da presença do Senhor para caminhar e desenvolver as suas vidas, ou para chegar naquele lugar que Deus lhes havia prometido para aquela nação. Uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, né? Uma terra que estava preparada para o melhor para as suas vidas. E Moisés diz assim: não nos peça para sair desse lugar se a tua presença não for conosco. Então a bênção de andar com Deus é a bênção da presença de Deus, porque aonde a presença de Deus estiver, quando nós entendemos que a presença de Deus, se ela estiver conosco, tudo irá bem, irmãos, porque onde a presença de Deus está, muda os ambientes, muda as estações, nós vamos viver o favor de Deus. E nós mostramos pela palavra como a presença de Deus é fundamental na nossa vida cristã. E eu quero continuar nessa manhã a falar agora sobre a bênção de Deus no ordinário. A bênção de Deus no ordinário. O que é o ordinário? O dia a dia das nossas vidas. Como a bênção de Deus se manifesta no ordinário das nossas vidas, ou como Deus quer manifestar a sua bênção, né? a presença de Deus, né? No ordinário, a bênção de Deus no ordinário. Então olha só, Salmo capítulo 128, eu vou tomar como base do versículo 1 ao versículo 6 para construir, porque aqui está o que eu acredito ser o ordinário na vida de qualquer pessoa que já tem uma família ou que vai construir uma família. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos nesse lugar, reunidos, ó Deus, nesse lugar, para ouvir a Tua palavra, mas também para, ó Deus, crescer no conhecimento da Tua palavra e no conhecimento do Senhor. Pai, que o Espírito do Senhor, que é o Espírito de revelação, possa ministrar os nossos corações, e que saiamos desse lugar, Senhor, cheios de convicção, de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de entrar aqui e mostrar como a bênção de Deus se manifesta no ordinário, vamos entender o que faz especificamente a bênção de Deus ou a presença de Deus tocar em áreas das nossas vidas. Como isso começa? O texto ele nos mostra como a bênção e a presença de Deus vai tocar as nossas casas a partir do versículo 1, e nós devemos e precisamos perceber essa dinâmica. Não tem como nós queremos viver o favor de Deus sem entender a dinâmica do versículo 1. E o versículo 1 vai dizer o seguinte: bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado é a palavra hebraica esher, que significa felizes são. Felizes são, está dizendo, felizes são os homens, ou bem-aventurado o homem. E ele diz assim, que teme, aquele que teme, também do hebraico yahé, que significa temer, reverenciar, honrar, respeitar. Não fala de medo. Medo não tem nada a ver com temor, são coisas totalmente distintas. Nunca olhe para o temor de Deus tentar
tentar aqui trazer uma igualdade quanto à palavra medo. Medo não tem nada a ver com temor. Temor é respeito, é reverência, é honra, é zelo pela santidade, pelo caráter, por quem Deus é. Ele diz assim que feliz é o homem que teme ao Senhor, que o honra, que o respeita, que o reverencia. Aí ele diz assim, e anda, ele diz, anda nos seus caminhos. A palavra alak, também do hebraico, que significa proceder, modo de vida e percorrer. Então, feliz é o homem, ou serás feliz o homem, que honra e anda nos caminhos, ou tem um modo de vida de acordo com a palavra do Senhor. Ou seja, o que nos faz viver a presença e a bênção de Deus, está diretamente conectado com essa noção, e com essa perspectiva. Nós precisamos olhar para a palavra e realmente dar uma atenção especial quanto ao modo, ou quanto ao meio, ou de que maneira nós vamos viver o favor de Deus em nossos lares. O Senhor, Ele não nos deixa cego. O Senhor, Ele não nos deixa na dúvida. Pelo contrário, o Senhor sempre nos mostra como fazer. O Senhor sempre nos mostra como proceder. Ele mesmo faz questão de nos instruir, de nos orientar, para que nós consigamos efetivamente viver e experimentar tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. O Senhor não quer que nem eu e nem você nos desviamos, ou saímos da rota que vai nos distanciar daquilo que efetivamente Ele tem para nós. O Senhor, Ele quer nos conduzir para que nós acertemos o alvo, para que nós alcancemos o total propósito da sua vontade para as nossas vidas. Portanto, o Senhor sempre vai nos mostrar como fazer. Glória a Deus por isso, amém? Porque Deus não quer que você ande nas trevas. Deus não quer que eu e você, ou que nós todos andemos na dúvida. Deus, Ele sempre vai comunicar para nós como proceder. Ou seja, claramente, querido, nós percebemos pelas Escrituras que fomos chamados a andar na presença do Senhor. O Senhor nos chama para andar em sua presença. Ou seja, o Senhor disse isso, por exemplo, a Salomão, quando ele foi assumir o trono do seu pai, o rei Davi. Quando nós olhamos para 1 Reis capítulo 3, versículo 14, o Senhor dá a seguinte instrução para Salomão. Ele diz assim, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Olha o que o Senhor está a dizer para Salomão. Salomão, existe uma bênção nos teus dias, existe uma bênção para a tua vida, existe uma bênção na longevidade. Eu vou prolongar os teus dias. Você não será ceifado antes do tempo, você não será arrancado da terra antes do tempo. Pelo contrário, por você andar na minha presença como o teu pai andou, eu vou prolongar os teus dias, eu vou te abençoar, para que você viva mais, mas viva bem. Amém? Sabe, queridos, às vezes tem alguns irmãos que estão a viver, mas estão a viver mal, porque talvez as circunstâncias e as situações estão a oprimir tanto as suas vidas, e que talvez isso esteja relacionado com o fato de não estar a andar nos caminhos, nos estatutos, ou guardando os mandamentos do Senhor. Entregou a sua vida a Cristo, mas não é fiel em cumprir princípios, não é fiel em andar na presença de Deus, não é fiel, como o texto diz, honrar a Deus. E portanto, não vai colher o favor e a bênção de Deus, não vai acessar níveis de maior graça da parte de Deus. Ou seja, Deus dá essa instrução para Salomão. No entanto, Salomão esqueceu do juramento que fez ao Senhor, e ele teve um procedimento inadequado, e ele colheu as consequências disso. Olha que 1 Reis capítulo 11, 33 fala a respeito de Salomão ter quebrado o juramento que ele fez com o Senhor. Ele diz assim, porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que era reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízes, como fez Davi seu pai. Logo a seguir veio uma série de consequências, porque ele parou de andar na presença de Deus.
E nessa manhã, eu não quero falar necessariamente, queridos, das consequências, por mais que eu vá tocar um pouco nisso. Eu quero falar da bênção de Deus no ordinário. Porque o importante aqui é nós focarmos na bênção que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor Jesus disse assim, que cada dia haveria um mal, cada dia haveria uma circunstância, cada dia haveria um contexto, e isso é inevitável, irmãos. Tem dias que nós vamos passar e vai tudo bem, vamos acordar bem, vai dar tudo certo, nossos filhos vão para a escola e eles voltam para casa, nada aconteceu, você saiu para trabalhar, né, você trabalhou tranquilo, desenvolveu o teu trabalho, né, e você voltou para a sua casa, e está tudo bem, mas tem dias que parece que você acorda, e quando você abre o olho, tem dias que você fala assim, meu Deus do céu, alguma coisa não está bom. Você percebe a sua alma, você percebe a sua mente, você percebe o seu corpo, você percebe o ambiente, você se sente cansado, esgotado, oprimido, e você não sabe nem porquê. Mas é por isso que a palavra do Senhor nos ensina e nos diz. E aí nós vamos precisar o quê? Andar na presença de Deus, trazendo à memória verdades da palavra do Senhor, para que o nosso dia seja abençoado, ainda que eu tenha acordado não num bom estado. Qual a verdade da palavra do Senhor? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque se você não trazer à memória essa verdade das Escrituras, o teu dia vai ser mau. Mas se você trouxer para o seu coração essa verdade das Escrituras, você está a atrair a presença de Deus. Porque a misericórdia renovada pela manhã é fruto da presença, do favor, da bênção de Deus em nossas vidas. Amém? Você está comigo aqui? Sabe, queridos, eu creio que a bênção de Deus nas coisas ordinárias ou no dia a dia das nossas vidas é sim fruto de um caminhar de fidelidade e honra para com Deus. O texto começa a falar sobre isso. Atrair a bênção de Deus, o favor de Deus é fruto de andar em fidelidade e honra a Deus. Fidelidade e honra a Deus é reflexo de uma vida cristã centrada nos valores da palavra de Deus. Como eu disse, logo quando eu me torno praticante da palavra, eu estou na prática, reconhecendo que a palavra é digna de confiança. Quando eu ando na verdade da palavra, eu estou reconhecendo, a palavra de Deus é digna de confiança. Isso está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, diz assim, fiel é, a palavra é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Apóstolo Paulo falando isso na carta dele a Timóteo. Fiel é a palavra, é digna de toda aceitação. A pergunta que nós devemos fazer aqui é como eu estou a me relacionar com a palavra. Será que realmente eu creio naquilo que está escrito de todo o meu coração? Ou eu permito ter um coração duvidoso se aquilo que está escrito é relativo ou não? Às vezes nós temos atitudes quase de incrédulos, que o Senhor disse que vai nos fazer prosperar em muitas áreas das nossas vidas. E porque nós estamos numa estação de dificuldade, nós não cremos que talvez, de fato, aquela palavra vai se cumprir. Porque nós gostamos mais, não é a palavra certa, não é nem gostar. Nós acreditamos muito mais no mal que estamos a sofrer do que na bênção que Deus quer realizar. A tendência, na verdade, é essa. Sabe o que isso é, querido? É carnalidade, a nossa carne. A nossa carne é depressiva, a nossa carne é desanimada, a nossa carne é infeliz, a nossa carne, é angustiada, a nossa carne é opressiva, os nossos pensamentos são negativos, as nossas ações são negativas. Isso é fruto do quê? Carnalidade. Isso é fruto, sabe do que, irmão? De nós sermos humanos. Isso está carregado nos nossos poros, nós estamos cheios de maldade e malícia.
E como nós vamos resolver isso se não for pelo Espírito de Deus? Como nós vamos resolver isso ou viver uma mudança nos nossos corações se não for pela palavra de Deus? Agora, o que é poderoso nisso é que o texto que nós acabamos de ler, ele revela que o modo como o homem anda também mostra como ele é abençoado em sua vida. O texto ele começa a dizer sobre o homem que anda na presença do Senhor, confia no Senhor, e logo a seguir vem todas as bênçãos relacionadas a um homem que anda com Deus. Eu quero mostrar para vocês que nós encontramos 4 bênçãos nesse texto, que acompanham aqueles que andam no caminho do Senhor. A presença de Deus no ordinário das nossas vidas. Então vamos lá, eu quero abrir isso para a gente poder meditar rapidamente. Primeira verdade que nós encontramos aqui: haverá prosperidade em seu trabalho. O homem que anda com Deus, ele vai ver a prosperidade no seu trabalho. Olha o que o texto diz: do trabalho de tuas mãos comerás, e serás feliz, e tudo te irá bem. O homem que anda com Deus, teme ao Senhor, o texto diz que haverá prosperidade no seu trabalho. Ele vai trabalhar, ele vai se esforçar, e o texto diz assim: porque ele anda com Deus, porque ele teme ao Senhor, porque ele crê nas verdades da palavra do Senhor, ele vai comer, ele vai ser feliz, porque tudo vai bem. Tudo vai bem. Mas quando nós olhamos para esse texto, e talvez você me falaria assim: ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Aí eu vou dizer para você: ah, querido, talvez você não conheça o Deus que você quer de servir. Eu responderia para você dessa maneira. Não tem outra resposta para te dar. Você não sabe como anda a minha empresa, você não sabe como anda o meu negócio, você não sabe com quem eu estou a trabalhar. Eu vou dizer assim: então você conhece pouco o teu Deus. Porque se você conhece teu Deus, não interessa a tua empresa, não interessa onde você está a trabalhar. O que interessa aqui é que a presença de Deus pode mudar a estação do local e do lugar onde você está. E nós precisamos crer nisso, querido. Eu creio que o Senhor hoje quer revelar o nosso coração para nós mesmos. Onde está o teu coração? É onde estará o tesouro. Onde estarão as tuas crenças. Onde estará a sua fé. O Senhor quer nos levar para um lugar de crermos em verdades como essa. Do trabalho da sua mão comerás, feliz serás, e tudo irá bem. Você pode profetizar isso para você mesmo? Diga assim: do trabalho das minhas mãos, eu comerei, serei feliz, e tudo irá bem. Quando as coisas parecer que não estão boas, você tem que declarar isso para você. Quando as coisas parecer que não estão boas, você precisa declarar isso para você mesmo. Você precisa lembrar do que está escrito na palavra. Porque o mundo, o sistema, as circunstâncias, elas sempre vão tentar te colocar para baixo. Tudo à nossa volta conspira para nós estarmos num lugar de depressão, de medo, de angústia. E se você permitir que essa voz do medo, da angústia ou quaisquer pressões na sua vida conduzir o seu comportamento, você vai passar a acreditar que nada vai bem. Mas quando você dá ouvido à voz e à palavra do Senhor, Deus, que você chama a existência isso para a tua vida, e você crê, e você declara. Romanos capítulo 10 diz assim: com a boca, com o coração crê, e com a boca se confessa para a salvação. Você precisa crer no seu coração que tudo irá bem. Você precisa crer no seu coração que você vai comer, né, vai ser suprido por aquilo lá. Você precisa crer no seu coração, né, que você será feliz, porque você está na presença de Deus, amém? Você tem Deus a teu favor. Você tem a palavra de Deus a teu favor. Você tem as promessas de Deus a teu favor. Então, uma primeira verdade que nós aprendemos aqui é que haverá prosperidade no seu trabalho, em tudo que você fizer, se você honrar, for fiel e crer no Deus que você serve. Ou seja, se o teu trabalho tem se tornado um fardo, amado, e não está feliz naquilo que faz, traga Deus para dentro do teu trabalho. Traga Deus para o teu dia a dia. Sabe, não vai adiantar você pular de um emprego para o outro. Não vai resolver.
Você pode pular desse emprego para o outro, da outro para outro. Tem muito crente que faz isso. Ele não consulta a Deus, ele vai procurando trabalho, pulando de trabalho, ele não fica estável, ele não se posiciona, ele não permite que Deus trabalhe na vida dele dentro daquele lugar que ele está. O crente vai mudando, vai pulando. Ele se move por proposta. Há um pouco mais de salário, alguns cêntimos a mais, e não se percebe que Deus não faz parte do processo dele. Deus não está fazendo parte daquilo, Ele está tomando as suas decisões de acordo com as suas perspectivas monetárias, sociais, familiares. E eu quero dizer para você, traz Deus para a tua vida no cotidiano, na questão do teu trabalho, porque Deus, Ele vai te conduzir para o melhor. Se talvez você é uma dessas pessoas que gosta de ficar pulando de emprego em emprego, pare, querido, pare. Deixa eu dizer para você, pare. Há momentos que o Senhor vai conduzir, vai te ajudar. Permite que Deus te conduza. Permite que Deus te ajude. Para que no teu trabalho você receba a bênção dEle. Se não está bom, traz Deus para dentro para ficar bom. Segunda coisa que nós aprendemos. Uma bênção que nós vemos aqui dentro desse texto. Aquele que anda na presença do Senhor, que anda nos seus caminhos, terá uma casa firme e estável. Uma casa firme e estável. Olha o versículo 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Videira fala de alegria, por quê? Porque é o fruto da uva, é a uva, o fruto da vide. Ele diz que a esposa será como uma videira frutífera. Ele diz assim, teus filhos como rebentos da oliveira. O que é o rebento da oliveira? O que é oliveira? Oliveira, vamos pensar os processos. Videira, uva. Uva, sumo de uva, vinho. Isso fala de alegria. Vinho nas escrituras representa, tipifica alegria. Homem, se você temer a Deus e andar na presença do Senhor, você vai ter uma esposa feliz. E mulher, você que ainda não casou, procure um homem que teme ao Senhor, porque você será feliz porque ele teme ao Senhor. Não adianta você querer se relacionar com um homem que não teme a Deus, que não crê nas mesmas verdades que você crê. Não adianta, jovem, você que está solteiro, ou você que já está numa meia-idade, que quer procurar alguém para casar e se relacionar, você tem que encontrar isso na igreja, não adianta você ir lá fora. Porque lá fora, a pessoa não vai andar com Cristo como você anda, não vai crer nos valores que você crê. Precisa encontrar dentro da casa de Deus. Se você não achou ainda, ore para Deus trazer o varão ou a varoa, para você encontrar ele aqui dentro da casa de Deus, amém? Eita Deus! Fala Deus! O homem que anda na presença do Senhor, ele vai ter, ele diz assim, uma mulher alegre na sua casa. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Marido, ande na presença do Senhor, que Ele vai cuidar do coração da sua esposa. Ou seja, mas aquele homem que anda na presença do Senhor, ele tem uma casa estável. A sua esposa será feliz, mas o que é lindo, os filhos, rebentos da oliveira. Vamos pensar aqui, irmãos, o que é o rebento da oliveira? A oliveira produz azeitona. Azeitona se faz o quê? Azeite, óleo, isso fala de unção. Filhos ungidos, filhos cheios da presença de Deus. Porque homem, você escolheu andar na presença do Senhor, teus filhos serão separados desde o ventre, eles não se desviarão, eles andarão na tua presença, porque você é um exemplo na tua casa, de um pai que anda na presença de Deus. Sabe, queridos, deixa eu dizer isso para você, vai chegar um momento que o seu filho, a sua filha vai entrar na fase da adolescência, e aí, para você que tem menina, paizinho querido, deixa eu dizer uma coisa para você, um bando de menino, com aquelas calças tudo para baixo, com aquela aparecendo, você sabe o que eu quero dizer, vai chegar para conversar com a sua menina. Ei, você pai tem que ser o exemplo para a sua menina do que é ser homem. Porque esses meninos aí, tem um monte desses cabeçudos por aí. Eu defendo aqui, defendo aqui.
né? Eu já fui pastor de adolescente durante muitos anos. E eu falava para as meninas, que eram as nossas ovelhas lá, enquanto nós pastoramos, né? Ó, esses meninos aí, ó, que estão aí do lado de vocês, nenhum tem dinheiro nem para levar você no cinema. Eles não pagam nem um boleto, não sabem nem que quer pagar uma conta de luz. Espera, Deus vai mandar o príncipe mesmo no cavalo branco, para levar você no cinema, para pagar a sua pipoca, o seu refri, né, para te dar presente no dia. Esses meninos não têm dinheiro não. E pai, deixa eu dizer uma coisa para você, ande na presença do Senhor, mostre o que é andar com o Senhor, e diga não para a sua adolescente, que adolescente tem direito de namorar, visão minha. Adolescente tem que estudar, aprender, adolescente tem direito de namorar, que namorar? Eu estou falando como um pai de meninos. Os meus filhos vinham com essas conversas, eu dava no meio, irmão. Porque eu ando na presença do Senhor, andava e continuo andando na presença do Senhor. Falava, para cara, tu vai estudar, você só tem direito de estudar, eu vou te dar água, cama e uma roupa. Aqui é regime Sandro Vila. Casa estável. Quem anda na presença do Senhor tem casa estável. Mãe, mostra para o seu filho homem o que é uma mulher de verdade, para ele não cair na conversa dessas meninas aí que não temem o Senhor. Provérbios fala que a palavra doce habita na boca da adúltera. Ensina o teu menino que é uma mulher de verdade, mamãe, para ele não cair na conversa de propostas indecentes. Casa estável. Quem anda na presença do Senhor conhece e tem uma casa estável. Amém? Ai, como é lindo, queridos. Como é lindo. Como é lindo a gente ter o coração quebrantado ao Senhor. Como é lindo a gente aprender a amar a Deus com zelo santo, com fervor. Amar a Deus todos os dias, confiar em Deus todos os dias. O dia a dia da nossa vida é confiando no Senhor, é amando o Senhor, é obedecendo ao Senhor, é sendo fiel ao Senhor. Como é bom. Terceira coisa que eu vejo aqui, quem anda na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, ele é abençoado pela economia do céu. Aqui eu vou mexer um pouquinho, irmão. Eu vou provocar você aqui. Ele é abençoado pela economia do céu. Salmo 128:5 diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião. Há uma bênção. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Deixa eu te perguntar. Você é movido pela economia do céu ou pela economia terrena? Como que você se relaciona com o seu dinheiro? Segundo os princípios e valores da palavra de Deus ou segundo as suas preocupações e ansiedades da vida? Eu não vou entrar bem profundo nisso que eu vou falar aqui agora, mas eu quero mostrar uma coisa para você. Se Deus me permitir, eu quero falar sobre isso. Cristo Jesus, Ele nos substituiu, sim ou não? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não poderíamos nos salvar. Não haveria possibilidade de nos salvar, sim ou não? A palavra do Senhor diz que Cristo se torna o nosso substituto. Ele vem e morre em nosso lugar, não é verdade? Ok, então já entendemos isso. Jesus é o nosso substituto. Quando Abraão, o Senhor pede para ele entregar a ele o seu único filho, e ele diz, o filho que tu amas, Abraão então vai obedecer a Deus. Ele pega aquilo que era de valor para ele, porque era de valor, porque a palavra empregada ali é ama, o único filho que tu amas. Então a palavra empregada ali é amor, era algo de valor. Você só considera algo valioso quando você ama, sim?
O filho que está do seu lado, a amiga que está do seu lado, o irmão que está do seu lado, a esposa ou o esposo que está do seu lado. Você revela se ele tem grande valor pelo tamanho do amor que você tem por ele ou por ela. Sim ou não? Ok. Então Abraão vem, traz o filho, sobe para fazer o altar para sacrificá-lo. E quando ele estende o filho sobre o altar, ele vem com o cutelo, com uma faca para então matá-lo. Do alto escuta-se a voz: não mate, não faça. Porque verdadeiramente o Senhor viu que aquele homem estava disposto a entregar tudo para Deus. E naquele momento para Abraão tudo era o filho, o único. Ele não ia ter outro se ele matasse. Ele teria outro? Não. Ou seja, ele estava pegando tudo que ele tinha e entregando no altar de Deus. Sim ou não? Só que quando o Senhor fala para ele não fazê-lo, o que acontece a seguir? Ele diz que ele vê então uma ovelha presa no meio dos galhos, dos arbustos, não é? Então ali, quando isso acontece, quem é que viveu o milagre? Quem é que viveu o sobrenatural? Foi Abraão ou foi Isaac? Nós achamos que foi Abraão, né? Não, foi Isaac. Porque foi Isaac que foi poupado. Quem estava a ser entregue era Isaac, não era Abraão. Abraão estava a obedecer, mas o sacrifício era Isaac. Quem é que foi abençoado efetivamente ali? Foi Isaac. Às vezes a gente não pensa sobre isso, né? Só que quando ele vai oferecer Isaac, o Senhor devolve Isaac para Abraão. Deus devolve a oferta para Abraão e provê outra oferta no lugar. O que é isso? Substituição. Faz sentido o que eu estou dizendo para você, irmão? Deus está o quê? Mostrando já na antiga aliança que haveria de vir o Cordeiro de Deus, aquele que se tornaria o nosso substituto. Sim ou não? Mas perceba, Abraão estava a oferecer algo, Deus devolve, para dizer assim: olha, eu vi a sua fidelidade, eu estou a te devolver. Eu estou a te devolver. É disso que eu estou a falar. Estás a perceber? Ajuda, irmão, ajuda. Vamos lá. Então, o que acontece? Ele devolve a oferta, mas dá uma outra em lugar dessa. Onde eu quero entrar com isso, querido? Quando nós falamos ele é abençoado pela economia do céu, é que toda vez que você troca as promessas de Jesus, a economia do céu, por atitudes naturais de como gerir e trabalhar as suas finanças, você está trocando de substituto. Quando Abraão faz a sua entrega, e ele é provido pela substituição, ele é provido naquele momento do sacrifício por um cordeiro, a Bíblia diz que ele conhece o Deus da provisão. O Deus da provisão. Se tem uma coisa nas vidas dos cristãos, que é uma luta na vida dos cristãos de um modo geral, é como ele lida com a economia financeira dele. Ele permite o coração dele ser dominado pelo medo de dizimar, de ofertar, porque ele acha que vai faltar. Porque você achou que vai faltar, ou porque eu achei que vai faltar, eu estou trocando de substituto. Eu estou dizendo assim: Jesus que morreu em meu lugar, que é o Deus que provê, não é suficiente para prover se faltar. Portanto, eu não vou ser fiel a Deus financeiramente, porque vai me faltar. Logo, sabe o que nós estamos a fazer aqui? Nós estamos trocando o Deus da provisão por uma condição e uma situação no âmbito natural. E deixa eu lhe dizer, a economia natural, as suas finanças, o seu gerenciamento não vai prover nada em troca na sua vida, senão um sistema de escassez contínuo e constante. Um sistema de escassez contínuo e constante. Você vai viver, ou eu vou viver, nós vamos viver num ambiente de escassez, porque nós permitimos que o nosso coração fosse conduzido pelo que é natural e não pelo que é espiritual. Então, deixa eu lhe dizer, irmãos,
Eu não estou a trazer isso por causa do projeto de expansão, isso não tem nada a ver, mas eu quero acrescentar isso para você. Como você lida com a sua economia? Porque Deus tem te trazido provisão e você talvez não dizima, não oferta, não contribui, não se envolve com o reino de Deus. E aí, Deus até permite que você prospere em determinado ponto, até que chega a hora que Ele vai fechar a torneira, porque Deus é assim. A palavra dele diz o seguinte: quem planta, colhe, quem semeia, ceifa. Princípio de semeadura e ceifa. Então nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e ver isso. Quem anda na presença do Senhor e anda nos caminhos do Senhor, ele vai andar pela economia do céu. Ou seja, você será suprido por aquilo que vem do céu. Deus vai honrar a tua semente, Deus vai honrar a tua contribuição, Deus vai honrar qualquer ação que você fizer em favor de alguém. E eu não falo só sobre igreja local, eu falo por qualquer atitude que você tiver em favor do necessitado. O Senhor Jesus disse: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestistes. Às vezes você encontra uma pessoa na rua, ela está com fome, você vai lá e compra um lanche para ela, você fez algo que agradou a Deus. Alguém estava com frio, você foi lá e cobriu, você fez algo para Deus. E a palavra do Senhor fala a respeito disso. Uma última coisa que nós olhamos aqui a respeito do que nós lemos no texto é que quem anda nos caminhos do Senhor terá longevidade. Longevidade, olha o que a palavra do Senhor diz. Salmo 128, 6. Veja os filhos dos teus filhos. Veja os filhos dos teus filhos. O que a palavra está a nos ensinar? Que quem anda na presença do Senhor, ele tem longevidade na terra. Ele tem graça, ele tem força, ele tem vigor, ele tem renovo. Foi isso que ele disse para Abraão. O Senhor disse para Abraão, sim, o Senhor disse, melhor dizendo, a Salomão. O Senhor disse a Salomão: prolongarei os teus dias, se andares na minha presença como teu pai. Há uma promessa nas Escrituras, irmãos, que eu acho ela linda. O Salmo 92, 14, ele diz assim, se não me engano do 14 ao 16, que na velhice, darão ainda frutos. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Seiva e verdor. Isso fala do quê? Isso fala de força. Isso fala de vigor. É uma promessa até para a nossa velhice, se nós andarmos na presença do Senhor. Então, com base nisso, querido, eu quero mostrar para vocês nas Escrituras rapidamente agora 3 acontecimentos que mostram o agir de Deus no ordinário na vida das pessoas. Para sair um pouco desse contexto, nós vimos aqui que Deus faz com quem trabalha seja feliz, vá bem. Vimos uma casa estável, vimos aqui longevidade, vimos aqui, economia do céu operando em favor de quem anda na presença do Senhor. Mas olha esses relatos na palavra do Senhor de como Deus está interessado no ordinário da sua vida. Olha como Deus está interessado em entrar na tua casa em situações, vamos dizer assim, normais do dia a dia da tua vida e também trazer o favor dele ali. Primeiro exemplo que eu quero dar, 1 Reis capítulo 17, versículo 3 a 16. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Elias, o profeta, falando com uma mulher que estava a viver um momento de necessidade na sua casa. Ele diz assim: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não falhou, segundo a palavra do Senhor. Às vezes você olha para as tuas finanças, para a sua despensa, para o que você está a viver, e você acha que aquilo é permanente. O texto está a mostrar para nós que quando nós obedecemos ao Senhor,
aquilo que você acha que é permanente, a escassez, Deus pode mudar. Deus nos chama, querido, para andar nesse lugar de fé. Deus nos chama para esse lugar, andar nesse lugar. Essa mulher estava a acabar o alimento. O profeta chegou até ela e falou: faz para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos ser honestos aqui entre nós hoje. Já pensou se você está a passar por uma situação de necessidade extrema, e você só tem um pãozinho biju na sua casa, e eu vou te visitar. Eu vou lá visitar você, que você só tem um biju. Eu não sei que você só tem um bijuzinho na sua casa. É a última coisa que você tem na sua despensa, ou a última coisa para comer. E eu chego lá, o Senhor me manda lá na sua casa, nos dias atuais, ok? Eu falo para você assim, me dá de comer o seu biju aí. Como é que você ia olhar para mim? Pastor folgado, cara. Que cara folgado, mano. Agora eu tenho que alimentar pastor? Agora eu tenho que alimentar profeta? Agora eu tenho que alimentar o homem de Deus? Porque esse é o pensamento de muitos de nós, irmãos. Mas aquela mulher não julgou aquele profeta com esse tipo de pensamento. Aquela mulher olhou para aquele homem como uma resposta de Deus para a sua necessidade. E tanto é verdade isso, que ela fez o que ele pediu. E porque ela fez o que ele pediu, porque ela discerniu que que ele não era um homem qualquer, era um enviado de Deus para trazer a resposta que ela necessitava para a vida dela, por ela obedecer, Deus multiplicou aquilo que ela achava que ia acabar. Muitas vezes a gente pensa exatamente assim. Nesse tempo, existe uma militância no mundo espiritual, dentro das igrejas e no mundo gospel que não anda bem, de querer maldizer e maltratar autoridades espirituais. E botando todo mundo no mesmo saco, como se fosse um saco de batata. Que todos os líderes espirituais fossem parte do mesmo saco de batata. Pois eu quero dizer, eu não sou parte do mesmo saco de batata. Eu sei o caráter que eu tenho, já tenho dado prova disso. E eu posso dizer honestamente isso diante de vocês, como eu também tenho outros homens que andam fielmente diante do Senhor. E com o tempo os frutos se revelam na postura daqueles homens de Deus. O que eu quero dizer para você? Deus quer visitar a sua despensa, isso é natural, isso é dia a dia, isso é ordinário. Deus tem provisão para a sua despensa, Deus tem provisão para a sua necessidade, Deus tem um sobrenatural para a tua vida. Se você andar na presença de Deus, Ele vai agir como agiu na vida dessa mulher. Uma outra realidade, 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7, a viúva de Serepta. Pastor Alésio falou isso aqui na oferta. Mesma coisa, o profeta chega, ele é procurado por essa mulher, porque o marido que era servo de Deus morre. Note bem, o marido era servo de Deus, ele morre. Os filhos estão para ser levados como escravos. Ela vem para o profeta, para o homem de Deus, relata a situação dela, e ele pergunta: o que é que você tem? Ele diz: eu tenho só uma vasilha de azeite. Então é o seguinte, corre para os vizinhos e pega tantas quantas vasilhas de azeite você puder. Entra para dentro da tua casa, fecha a porta e comece a derrubar, a virar, a deitar a vasilha, o azeite que está na sua vasilha nas vasilhas. Puxa para trás e traz outra e coloca. Puxa para trás e traz outra e coloca. Então eles foram e juntaram todas as vasilhas. E o texto diz que ela obedeceu o comando, a voz do profeta. E ela começa a derrubar azeite para trás. E a palavra do Senhor fala que ela enche muitos azeites, até que se acabaram as vasilhas. E a palavra do Senhor diz que então ela foi, vendeu parte daquele azeite para suprir então a casa dela, e ela foi abençoada. Mais uma vez, isso mostra que Deus quer entrar no ordinário da tua vida, que na estação que parece ser de escassez para você, para mudar essa estação e trazer a provisão dele. Ande nos caminhos do Senhor.
ande na presença do Senhor, e você vai ver a fidelidade dele. Por último, uma coisa muito simples, Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo 14 e 15 diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre o deixou, ela se levantou e passou a servi-lo. Uma coisa ordinária, do dia a dia das nossas vidas, a enfermidade na nossa casa. Às vezes tem alguém enfermo, às vezes tem alguém doente, às vezes tem alguém passando uma situação de enfermidade. A palavra do Senhor diz que quando Jesus chega na casa de Pedro, no dia a dia da vida deles, era aquilo que eles estavam a viver, ele ora pela sogra de Pedro e ela é curada. O que isso nos mostra? Isso nos mostra em todos esses casos, o cotidiano da vida das pessoas. Quando nós falamos sobre a bênção e a presença de Deus no ordinário, nós estamos falando do cotidiano das nossas vidas. Deus quer estar ali no cotidiano da minha e da tua vida, da minha casa, da tua casa. Deus quer abençoar você nas suas necessidades, mas Deus espera que você ande na presença dEle. O pastor está falando que é barganha? Não, é honra, é reverência, é andar de acordo com princípios, com valores, porque isso é a força motriz do extraordinário de Deus no ordinário das nossas vidas. Muitas vezes nós estamos acreditando, olhando só para grandes coisas, mas existem coisas pequenas que muitas vezes Deus faz. Eu até falei na semana passada, que a gente nem se apercebe. O fato de você estar nesse lugar hoje é uma bênção, porque hoje o fôlego de vida, as forças nas suas pernas, as capacidades motoras estão plenamente funcionando para você estar aqui. Isso é extraordinário. Mas nós não temos olhos para isso. Os nossos olhos sempre se voltam para as coisas grandes. Não que elas não existam, sim, Deus quer fazer grandes coisas. Deus quer revelar seu poder de muitas maneiras, mas nós precisamos voltar os nossos olhos e começar a caminhar na presença do Senhor. Portanto, querido, deixa eu lhe perguntar algo. Eu quero ir para o final da mensagem. Como está realmente seu caminhar com Deus? Porque o texto começa dizendo assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como você tem andado com Deus? De que maneira? A sua fé está firmada na palavra do Senhor? E por estar firmada na palavra do Senhor, você pratica os princípios que a palavra de Deus diz? Porque são eles que protegerão a tua vida e a tua casa. São esses princípios e valores que te abençoarão, me abençoarão. Olha o que o Salmo 1, versículo 1 a 5 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha como o texto termina: será bem sucedido. Tudo que você for fazer vai ter bênção de Deus, aprovação de Deus, favor do Senhor. Nós precisamos, amados, nós precisamos amar isso. Nós precisamos abraçar essa realidade. Nós precisamos crer que é possível. Nós precisamos voltar a crer, a nos alegrar, a sonhar e sair, talvez de uma ideia de inércia, de uma água talvez parada. Nós precisamos criar movimento na nossa vida cristã. Nós precisamos criar movimento no nosso relacionamento com o Senhor. E nós vamos ver isso, ou seja, quando eu olho para esse ensino aqui de Salmo 1, o que eu percebo aqui é que o conselho dos ímpios não é uma rota para confiarmos. Porque o texto diz, ele diz isso, não anda no conselho dos ímpios. Está falando de rota, está falando de caminho. O conselho dos ímpios não é uma rota para que eu ou você confie. Não busque conselhos em gente que não teme a Deus. Não busque conselho em gente que não confia na palavra do Senhor. Ainda que seja o melhor amigo da sua vida de longa data, se ele não teme o Senhor, se ele não confia no Senhor, não busque conselho nessa pessoa. Busque conselho em quem teme ao Senhor, e você vai ser abençoado. Não só isso, o texto,
O texto fala também sobre não se detém no caminho. Quando ele fala sobre não se detém no caminho, ele está falando de relacionamento. Não tenha relacionamento com gente que não ama a Deus e não crê nos mesmos valores e princípios. Os caminhos dos pecadores, o caminho do pecador não é um lugar, uma mesa para a gente se assentar. Quem escolhe deliberadamente viver em pecado, porque não tem temor do Senhor, a gente não tem relacionamento com as pessoas. A gente até dá oi, até dá bom dia, até dá boa tarde, mas essa é um tipo de pessoa que a gente não quer relacionamento profundo. Porque essa pessoa, ela não entendeu o que Deus tem para a vida dela, e ela talvez não entende o que você tem para dar para a vida dela. E por último, ele fala aqui sobre não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, a roda do escarnecedor não é um destino que buscamos, porque não é um lugar para se estar. Porque o escarnecedor, ele fica falando que a nossa fé é loucura, fica falando que nós somos um bando de alienados, religiosos, alucinados. E quem fala isso a respeito dos cristãos, é porque ele ainda infelizmente está cego, ele é imaturo, ele é incrédulo, ele não conheceu o poder de Deus na sua vida. E nós, enquanto cristãos, nós precisamos buscar a lei e os valores da palavra do Senhor. Nessa manhã, amados, a presença no ordinário, a bênção no ordinário está disponível a mim e a você. Deus quer abençoar tuas finanças, Deus quer abençoar teu coração, Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer abençoar você no seu trabalho, Deus quer fazer você ser feliz. O texto fala: serás feliz, feliz serás. Nessa manhã eu vim trazer uma boa nova para você. A boa nova é essa: que a presença de Deus no seu dia a dia pode transformar realidades, pode transformar a escassez, pode transformar o medo, pode transformar a dúvida e pode abrir sim uma porta de esperança, uma porta de milagre, uma porta do extraordinário em favor da tua vida. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu quero que você fique em pé no nome do Senhor Jesus. A equipe do louvor já está preparada. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Vou deixar eles ministrarem antes. Enquanto eles estão a ministrar a adoração, eu quero convidar você: coloque o teu coração diante de Deus, sua alma. Traz diante do Senhor, meu amado, traz diante do Senhor. Aonde a presença de Deus não tem conseguido entrar na sua vida e que Deus quer entrar para transformar e mudar? Aonde será que hoje você gostaria de ver a presença e a bênção de Deus na tua casa, na tua vida? Eu não sei quais situações, mas traz diante do Senhor hoje, eu te peço, em nome de Jesus. Traz diante do Senhor. Eles vão adorar um pouco, depois nós vamos voltar em oração.